Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Newton Formiga, eu sou psicólogo social. A disciplina de hoje será de metodologia da ciência. Nós trabalharemos tanto em uma perspectiva teórica, conceitual, tá, quanto uma perspectiva prática, tentando dar para vocês alguns macetes, algumas direções em relação a como se faz uma pesquisa, por que se faz uma pesquisa e onde se faz essa pesquisa. Tá? Essa disciplina ela tem um interesse em atender os seguintes objetivos. Tá? Primeiro, desenvolver a compreensão, análise e interpretação do conceito de ciência humana e social. Segundo, avaliar a definição de paradigma na ciência e sua influência nas pesquisas em geral, especialmente quanto ao objetivo de estudo e de teoria aplicada, seja na TCC, seja na ciência de uma forma geral. Tá? Possibilitar visão crítica para a ciência, sua aplicabilidade e neutralidade, tanto na área geral quanto na área da TCC. Oferecer, com base na ciência, ferramentas de avaliação, análise e crítica na escrita científica. Tá? Esses objetivos ele tem como ferramenta específica prepará-los de uma forma geral para que vocês possam desenvolver tanto uma escrita científica quanto o fazer pesquisa, o fazer ciência em si. Então, uma das questões que nós iremos trabalhar quanto eixo temático 1, ele está caracterizado como ciência e conhecimento, que tem quanto subtópico o Estatuto Epistemológico da Ciência Moderna e Contemporânea. Bom, eu começaria o eixo 1 apresentando para vocês o seguinte pensamento kantiano. Todo o nosso conhecimento inicia-se nos sentidos, passa ao entendimento e termina à razão, para seguir uma ação. Essa última frase é bem pessoal, foi minha. Por quê? Porque todo o processo de desenvolvimento ligado à ciência, ela não pode especificamente ficar na base única de um saber, de um conhecimento, apenas porque você desenvolveu um conceito ou uma definição. O que nós geralmente chamamos isso de ciência de escritório, ciência de bancada. Ela, na verdade, foi incluída essa frase para poder reforçar justamente o pensamento de Immanuel Kant, tá? Para dizer algo especificamente de que o que você pensa, o que você define, o que você trabalha, o que você se desenvolve conceitual e definidoramente, você vai ter que fazer quanto referência uma ação, uma prática. Senão a ciência não evolui, senão a ciência não se desenvolve. Então, um dos critérios específicos que faz necessidade para essa área disciplinar é trabalhar as bases filosóficas da ciência. Sabe-se que nenhuma ciência funciona no vazio. Ninguém chega para fazer ciência do nada. Então, uma das primeiras bases que pode contribuir justamente para o desenvolvimento dessa ciência chama-se positivismo. O que trata o positivismo? Uma doutrina que reconhece apenas os fenômenos e fatos naturais observáveis de forma objetiva. O positivismo ele vai querer ver aquilo que se pode apalpar, aquilo que se pode pegar, algo concreto. Uma segunda base seria o materialismo, uma doutrina que explica os fatos do universo em termos físicos através da existência e natureza da matéria. Esse materialismo ele reforça a proposta do positivismo, porque o que nós iremos trabalhar quanto filosofia da metodologia da ciência é que eu só posso avaliar aquilo que eu enxergo, aquilo que eu consigo ver, aquilo que é concreto, aquilo que é físico. Tá? Uma terceira base trata-se do empirismo. O empirismo é todo o conhecimento que resulta da experiência sensorial. Isto é, ele passa pela percepção, pela sensação, pelo sentimento. Lembrando que não podemos confundir empirismo, no sentido de filosofia, quanto empirismo no sentido da ciência em si, da metodologia. Tem duas interpretações que convergem para o mesmo caminho da metodologia da ciência. O empirismo no sentido filosófico, que trata justamente dessa perspectiva sensorial, e o empirismo no sentido da metodologia e da prática científica, que são justamente os testes, as avaliações que nós fazemos, as experiências que nós fazemos em laboratório, até mesmo nas pesquisas sociais.
Por fim, uma última base que trata-se do racionalismo. O racionalismo ele é um objeto da ciência que tem aspectos da realidade passíveis de serem reconhecidos pela razão como objetivos. Isto é, o racionalismo ele é algo lógico, ele tem quanto base o raciocínio que você faz a respeito de um fenômeno atribuído à sua própria pesquisa. Ele vai contribuir para que aquilo que você está tentando trabalhar tenha uma racionalização objetiva, clara. Ninguém pode dizer, por exemplo, num sentido muito específico do racionalismo, de que eu estou vendo anjos. Relacionado à crença, à mística, à filosofia específica da religião, é um outro contexto, tá? Mas para a metodologia da ciência, o que importa são os raciocínios que nós fazemos a respeito do próprio desenvolvimento desse pensamento aplicado a uma perspectiva mais objetiva, clara. Tudo bem por aí? Vamos lá. Bom, passando dessas bases, nós partimos de um seguinte pressuposto. A vida comum é movida para um saber científico. Tudo que você faz na vida, ele tem como requisito um conhecimento, um saber. De abrir uma porta a ler um livro, ele requer justamente a apreensão desse conhecimento. E nessa perspectiva, esse conhecimento em si, associado à vida comum, ao nosso cotidiano, ele vai se confundindo com o próprio desenvolvimento da história do conhecimento humano. Por quê? Ciência e senso comum, até um tempo desse, era visto como coisas completamente diferentes. Tá? O que aquele sujeito que está em uma terra capinando, arando a terra, espera pela sua fé, aqui no Brasil, no Nordeste, no dia de São José, se não chover, a safra não será boa. Mas isso tem a ver também com um princípio meteorológico, tá? Tem que saber quais são as precipitações, quais são as pancadas específicas da própria dinâmica do ambiente, da parte fria que vem em determinada área se chocar com a parte quente no oceano, que traz essa chuva. Então, com o desenvolvimento do processo científico, principalmente em relação às contemporaneidades, um teórico chamado Boaventura Santos, em um livro chamado Crítica à Razão Indolente, ele faz justamente essa referência. Não é possível acreditar que o conhecimento científico esteja pautado exclusivamente em um conhecimento ainda não desenvolvido, considerado de senso comum, do cotidiano. Mas que é possível fazer um caminho de via de mão dupla. Se eu tenho conhecimento científico, eu posso aplicar esse conhecimento científico, mas também, por sua vez, eu posso, a partir do cotidiano, da observação dos acontecimentos, dos eventos sociais, desenvolver uma teoria, desenvolver uma pesquisa, desenvolver uma análise científica, tá? Então, um dos critérios específicos que nós podemos trabalhar aqui na perspectiva dessa relação é que todo o conhecimento, tanto científico quanto senso comum, ele tem quanto pressuposto um conhecimento certo. Você mesmo faz isso, tá? Eu tenho certeza do que eu estou dizendo, tá? Eu tenho certeza de que vai acontecer. Só que esse pressuposto na área científica não é aceito com tanta facilidade, porque ele tem que ter algumas análises de dados, algumas representações, algumas direções, tanto conceituais quanto empíricas, no sentido de testes, de experimento, para dizer que isso é verdade. Um segundo ponto seria justamente esse conhecimento, esse saber que seja indubitável, irrefutável. Isso só acontece no senso comum, no seu cotidiano, onde ninguém pode te contradizer, principalmente se você atribui algumas questões relacionadas a experiências pessoais, religiosas, sociais, a sua experiência do cotidiano, a sua vida em si. Tá? Você diz que tem certeza que ninguém pode duvidar daquilo que você está sabendo. Um terceiro ponto seria justamente a dedução de premissas e imediatez desse conhecimento. Tudo você atribui a um conhecimento específico, né? Você diz que se isso aconteceu com você, com certeza acontecerá com outro, com um terceiro ou com uma quarta pessoa. Então, essas dúvidas elas vão se pautando desde as grandes interrogações até mesmo as exclamações que você tem a respeito de um conhecimento.
Você pode dizer, olha, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ou, será que isso vai acontecer mesmo? No senso comum, na sua experiência, todo o teu processo ele vai ser avaliado sob um princípio muito claro. Eu tive essa experiência, em algum tempo eu passei por isso e tenho certeza que isso irá acontecer. Nesse contexto, tem um exemplo muito claro. Tá? Tudo que você faz, você tem um conhecimento que a gente pode atribuir como prova, como conhecimento provado. Eu garanto, vai ver se não é assim que vai acontecer, é verdade, você não acredita em mim, eu estou dizendo, eu tive essa experiência. Todas essas propostas em relação a esse conhecimento e relacionado ao saber científico, já era discutido isso pelos filósofos. Tá? Apenas nós resgatamos um conhecimento que no cotidiano a gente não precisa de dar provas a isso, de uma maneira muito científica ou técnica. Então, geralmente, nós deduzimos e demonstramos. Aristóteles já dizia isso. Tá? Que o conhecimento, para ser conhecimento e para ser verdade, ele deve ser demonstrado. Ele deve partir de uma premissa dedutiva. Se isto, então aquilo. Se todo homem é mortal, Newton é homem, então Newton é mortal. E teve que ter estabelecimento de pequenas verdades. Um conhecimento que tem uma verdade única, uma verdade enorme, uma verdade indiscutível, ele não é mais conhecimento. Ele é fé. Porque ninguém pode dizer que você não tenha fé, independente da sua crença religiosa, independente da sua visão mística. Bom, partindo desse pressuposto, nós temos alguns princípios que nós podemos considerar como básicos da metodologia científica. Um deles é a legitimidade do conhecimento científico. O que é legitimidade do conhecimento científico? Uma comunidade científica, ela parte de um determinado pressuposto teórico, o qual você está pautado. E aí você desenvolve um pensamento, você desenvolve uma avaliação. E essa avaliação está justamente sendo apresentada para a própria comunidade científica. E aí você pode perguntar, que comunidade científica é essa, professor? A comunidade científica está atribuindo justamente aos princípios específicos dos encontros científicos, os congressos, as palestras, as jornadas, e você passa a divulgar a maneira que você assimilou e aprendeu esse conhecimento com base nessa perspectiva teórica. Esse resultado ele passa a ser confiável. Se ele é confiável, ele tem que estar estruturado sobre uma ciência. Essa ciência ela está sendo atribuída à questão da objetividade da mensuração, isto é, o que eu quero avaliar, o que eu quero compreender, aonde eu quero chegar, como, por quê. E eu tenho que mensurar isso. Mensurar, eu tenho que administrar uma medida. Essa medida pode ser tanto os questionários, você atribui isso, aplicar ao sujeito a sua avaliação do fenômeno, ou o experimento, seria o laboratório em si. Tá? Eu tenho um laboratório que eu quero fazer o teste dessas avaliações. Esse laboratório pode ser realmente um espaço fechado, obviamente como a gente conhece, tá? Nos desenhos animados isso é muito comum, tá? Mas pode ser também uma pesquisa ligada às questões de um instrumento psicológico, social, até mesmo comportamental, para que as pessoas respondam e nos devolvam para avaliar uma resposta. Isso se chama fato e observação. Eu posso tanto criar esse fato a partir de uma teoria, mas também, avaliando o contexto social, o contexto que eu estou envolvido, eu posso desenvolver essa teoria a partir dessa observação. Um outro pilar é justamente o que nós chamamos da matemática. A matemática, segundo Galileu, é a linguagem da realidade. Isto é, são os números que podem traduzir aquilo que nós queremos avaliar. Esses números eles podem ser atribuídos a uma escala de 0 a infinito. E nesse você pode atribuir o poder tanto de intensidade, quem responde mais alto, tem maior intensidade, como a frequência, as pessoas que respondem sempre tais números. E aí você pode avaliar se de fato tem um conhecimento científico. Sabe-se que esses caminhos, tanto da ciência como da matemática, ele é um caminho de via de mão dupla. Um não existe sem o outro. Essa relação ela vai atribuir o que nós chamamos de teoria de medida. Teoria de medida é um conceito, uma definição sobre o que você quer medir, como você quer medir e por que você quer medir. Por exemplo, se você pegar uma costureira que vai fazer um vestido, ela vai medir o seu vestido, o seu tecido com uma trena. Se você quer
mensurar quantos litros d'água você poderá beber, você poderá mensurar em qualquer tipo de objeto que possa suportar o chamado mililitros, copo ou uma medida qualquer. Tá? Essa teoria de medida, ela tem que ser especificamente atribuída a uma condição de utilização. Se eu desenvolvo uma medida ou algo para mensurar um determinado objeto ou fenômeno que não tem condições de utilização, eu já não posso fazer ciência, porque eu não tenho como utilizar esta medida para atribuir um determinado valor. Por exemplo, você tem as pessoas que podem mensurar um copo d'água. Ela pega a trena, 1 metro, e coloca dentro desse copo e diz, o meu copo tem 4 centímetros d'água. Isso é impossível, porque a água tem uma medida específica. E você só poderá mensurar através dessa medida. O segundo ponto seria justamente a demonstração. Se aquilo que você faz quanto ciência não tem uma possibilidade de demonstrar, ela não é ciência, ela passa a ser fé. Ela passa a ser simplesmente um dogma, que não precisa de demonstração, basta apenas acreditar. Tudo bem? Ok aí? Vamos para outro ponto. Uma proposta de um referencial epistemológico da avaliação de uma conduta científica. Primeiro, o que é epistemológico? Gente, esse quadro ele tem um caminho específico para te dizer como essa ciência se desenvolve. Um sistema teórico que é atribuído à ciência empírica, à ciência que testa, à ciência que avalia, e um sistema matemático, que é atribuído a um símbolo, um número. O objeto da ciência empírica é o fenômeno natural, aquilo que é observável. Que atitude o cientista pode ter em relação a um e a outro? Primeiro, empírica, isto é, primeiro ele tem que testar, experimentar. Na matemática seria transcendente, porque um número ele pode ser atribuído a um peso específico. Se você pega lá no laboratório e atribui a um determinado valor, a pessoa que passou por esse experimento, ele teve 3 vezes o acesso a essa tecla. Significa dizer que você pode dizer que as pessoas que tendem a determinado comportamento apertaram 3 vezes uma tecla, X ou Y. Este número transcende essa realidade, que você pode atribuir. É a que é mais frequente se for influenciada por determinado peso ou determinada experiência do pesquisador. Que metodologia eu posso atribuir? A ciência empírica, uma observação e controle. Eu vou observar e quero saber especificamente se as pessoas têm a capacidade de controlar a experiência que eu estou passando. Na matemática, ela já é dedutiva. Você deduz que número 1 é uma pessoa, número 2 são 2 pessoas. Do mesmo jeito, há uma resposta que você quer ao sujeito. O sujeito que respondeu o número 1, ele tem uma menor frequência. O sujeito que respondeu o número 5, ele tem uma maior frequência. Compreendem? Como estaria uma verdade especificamente dita para um ou outro sistema teórico? A verdade para a ciência empírica é fato, é o observado, é o palpável. Para a ciência matemática é um teorema. O que isso quer dizer? É uma questão conceitual, de definição, de pequenas concepções que você passou a definir e conceituar aquilo que você quer atribuir quanto objeto de estudo. Qual é a certeza? A certeza da ciência empírica é sempre relativa. Se assim não fosse, pessoal, não seria ciência, seria dogma. Por quê? Porque a ciência em si, ela tem que ser sempre destinada à refutação, à prova, à não sua eterna verdade. Caso contrário, nós estaríamos falando de religião, que tem uma verdade única e não pode ser contestada. A matemática, ela seria uma ciência absoluta. O número atribuído é o número atribuído a isto. Nós não podemos mudar nada. Se você diz que 1 é um sujeito, você não pode atribuir um sujeito a 2, 3 sujeitos. Caso contrário, você está tendo um problema na visão. Você está tendo uma visão duplicada, triplicada. Tá? Mas na matemática, o número é absoluto. Quanto critério de verdade, na ciência empírica é teste empírico. Eu vou testar, eu vou experimentar.
Na ciência matemática, ela tem que ter uma consistência interna do argumento. Se você diz que a sua verdade matemática deu igual a 1, esse número é 1. Não pode ser compreendido de outra forma. Então, essa consistência que todas as pessoas que fizerem um cálculo x ou y devem encontrar este resultado, o número 1. Então, essa busca epistêmica, ela requer justamente um conceito. O que seria epistemologia? Um estudo da natureza e da sua validade, da natureza do conhecimento e de sua validade. Isto é, a origem desse saber. E a ciência tenta sempre buscar esse fenômeno. Qual é a origem desse processo? Por onde chegou? Como chegou? Por que chegou? Lembre-se que o termo epistemologia ele vai se alterando com o tempo, tá? Passa a chamar de teoria do conhecimento, passa a ser chamado de gnoseologia, passa a ser chamado de filosofia da ciência e aí etc. Tá? Mas, contemporaneamente, nós atribuímos hoje a epistemologia como o estudo do conhecimento, da origem do conhecimento. Esse conhecimento ele vai estar epistemologicamente associado a paradigmas. Estes paradigmas eles são considerados um processo do sistema científico que vai evoluir a partir de um contexto social, intelectual, político, econômico. Esse contexto está relacionado a um saber ou conhecimento que é envolvido por uma integridade histórica da ciência em sua própria época. Significa dizer o quê? Que todo conceito, toda definição, toda prática científica ela é atribuída a um contexto específico. Se nós atribuímos isso, por exemplo, cientificamente, a um contexto do desenvolvimento da ciência física, por exemplo, você vai ter desde Galileu, passando por Newton, chegando a Einstein. Significa evolução do conceito. Tá? Um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, em relação aos paradigmas, é atribuir o quê? Que paradigma são modelos. O que são modelos? Representações, interpretações, no momento em que você está envolvido dentro do contexto contemporâneo. Os paradigmas são atribuídos à contemporaneidade. Isso quer dizer, você não pode falar de uma coisa que não foi ainda vivido ou experimentado. Você não pode falar de algo como uma verdade se ela ainda não foi atribuída à própria experiência. E aí o que você pode atribuir como pressuposto de ciência é que em determinadas épocas surgem sempre modelos teóricos, empíricos, para poder ser apresentado à sociedade como realidade de verdade. Mas lembrando que verdade que tem enquanto destino a sua refutação, isto é, a sua contradição, a capacidade de saber se ele de fato continua falando a mesma coisa ou não. Por exemplo, gente, a evolução da moda feminina é um grande exemplo de paradigmas. Trouxe para vocês aqui uma figurinha que de 37, da década de 30 a 2012, a nossa contemporaneidade, você vai perceber que existe uma evolução muito grande da forma de se vestir. Que isso não é por acaso. Isso estão relacionados aos contextos políticos, comportamentais, né? Aos contextos sociais e aos contextos especificamente trabalhados sobre a única vertente de observação. Se vocês perceberem também, existem alguns detalhes que o próprio paradigma serve de exemplo como modelo de pensamento, modelo de conduta. Por exemplo, veja a peça da moça de 2010. Tudo bem? Observaram aí? Agora veja as outras peças da década de 50 e da década de 30. Percebem que existe uma semelhança, que é justamente a questão do vestido em si, mas que vão ser contextualizados para a época em que essa moça faz parte. Se eu chego com um vestido desse tipo, da década de 30, 50, para o século XXI, eu vou ter um problema. Por quê?
porque eu não me adapto ao contexto. E muitas vezes você vai ser atribuído como um transtorno de comportamento, não é isso? É nesse contexto que a gente tenta desenvolver e compreender por que um paradigma surge. Por que existem esses modelos, essas representações e interpretações de determinados comportamentos, ciência, de determinada capacidade do sujeito compreender que essa realidade às vezes não comporta mais aquilo que ele está vivendo quanto desenvolvimento de uma ciência ou de uma teoria. Primeiro, as condições culturais de uma determinada disciplina. Por quê? Esses conceitos eles vão sendo construídos a partir do momento em que nós estamos envolvidos por uma determinada ciência. Vamos pensar numa coisa, por exemplo, a ciência da educação. Se nós pegarmos da educação jesuíta a educação contemporânea, percebe o avanço específico que nós tivemos dessa disciplina, por exemplo, a psicologia da educação, que passa a dar um contexto no início do Brasil como uma educação mais rígida, muitas vezes torturável, para uma educação mais participativa, envolvida, a qual você faz parte desse mundo, a qual você pode opinar, desenvolver um pensamento, discutir, debater, contradizer o próprio educador. Consegue compreender? Um outro processo que influencia o paradigma é a construção de uma regra disciplinar. Não a regra no sentido da socialização parental. O pai diz o que você vai fazer, a mãe diz o que você vai fazer. Mas uma regra que tenha como objeto entender por que determinadas experiências não valem mais para o contexto que nós estamos envolvidos. Por quê? Mudaram-se as regras, mudaram-se as observações. Até um tempo desse, gente, não se acreditava e não se desenvolviam pesquisas qualitativas, porque elas não apresentavam números. Então, elas passavam a ser quase que pesquisas que tangenciavam a realidade científica. E muitas vezes diziam que não eram ciência. Hoje, não. Hoje já se aceita a pesquisa científica qualitativa, porque também passa a desenvolver uma regra específica sobre a observação do fenômeno. Gente, tem um autor, um filósofo pragmatista chamado Richard Rorty. Em um livro dele chamado A Filosofia quanto Espelho da Natureza, ele faz uma referência muito interessante a algo apresentado nesse segundo ponto. Ele diz algo fantástico da seguinte forma, abre aspas, é melhor fazer ciência para descobrir a verdade e para trazer solução à humanidade e aos problemas sociais e humanos, do que simplesmente se apegar em qual tipo de ciência, em qual tipo de metodologia, em qual tipo de técnica é melhor ou pior. Então, seja a forma, fecha aspas, seja a forma qualitativa ou a forma quantitativa, o bom, gente, é trazer a solução para o povo. O bom é trazer o conforto para a sociedade. O bom é trazer a resolução de problemas. O que a sociedade precisa é de solução de problemas. Não somente esses debates teóricos sobre a minha ciência é melhor do que a tua. As regras disciplinares são regras que podem estabelecer, não que esse meio técnica ou perspectiva teórica é boa, mas para dizer o seguinte, esse teu objeto de estudo já não funciona mais para esse contexto que nós estamos vivendo. Ok? Um terceiro ponto seria o que nós chamamos de rupturas epistemológicas. Essas rupturas epistemológicas estão envolvidas justamente sobre as evoluções não previsíveis. E aí você diz, como assim, professor, não previsível? Eu não posso prever essa mudança? Exatamente isso. Em algum momento você vai descobrindo a sua ciência e todo o seu processo, em que, em determinada experiência, em determinado momento, em determinada condição específica, você passou a perceber que este momento trouxe uma novidade. E aí você grita aquele termo que é bem comum nos gregos, eureka. Isto é, eu descobri que nos gibis, né, nas revistas gibis do Pato Donald,
tem aquele cientistazinho, né, que quando tem uma ideia, acende uma luz. Essa luz é justamente essa grande revolução que você trouxe. Essas rupturas epistemológicas, elas vão dizer o seguinte: ei, professor, essa forma de você pensar, essa pesquisa, essa ciência, não cabe mais para esse momento. O que nós temos que trazer são novas descobertas e novos eventos, novas pontuações para dizer, isto aqui é a grande novidade. Isso aqui eu trago a resposta. Lembrando, pessoal, que ruptura epistemológica não acontece no vazio, tá? Simplesmente que você teve uma ideia. Ela vai acontecer a partir do momento em que você vai se descobrindo teórico e conceitualmente parte desse processo de descoberta científica. Por exemplo, quando Einstein descobriu a teoria da relatividade e disseram que ele era um gênio, sabe qual foi a resposta dele? Estive no ombros de gigantes. Eu só descobri o que descobri porque eu pautei a minha ideia em Galileu e em Newton, Isaac Newton. Se não fosse assim, eu não traria essa nova realidade conceitual, que é justamente o que ele passou a trabalhar. Então, nós temos inicialmente, quando nós falamos de paradigma, um contexto que nós chamamos de pré-paradigmático. O que isso quer dizer? O contexto que já vai preparando você para a mudança de definição de área científica, para um contexto paradigmático, que é justamente o momento em que você vai atribuir corroboração ou refutação. Isto é, você já pressupõe uma mudança de pensamento e uma mudança de conceitos. E aí você vai corroborar ou refutar. Você vai comprovar ou você vai dizer que não pode ser comprovado. Entendem isso? Vamos ser mais claros. No contexto período pré-paradigmático, aquilo que nós já sabemos vai se repetindo constantemente. Nós não mudamos. Já no contexto paradigmático, aquilo que nós sabíamos não se repetiu. Deu um novo resultado. É onde surge a crise científica. Dizer que esse conceito não cabe mais para o momento em que nós estamos vivendo. É preciso elaborar novos conceitos. Então, com isso, nós apontamos para uma direção muito específica para o desenvolvimento da metodologia da ciência. O primeiro dele, nenhuma ciência nasce ou fica no vazio. Não existe essa história da minha ideia, gente. Você só constrói uma ideia porque você está pautado sobre ideias anteriores àquela que você está pensando. A sua formação científica, as suas comunicações, os seus encontros teóricos ou até mesmo de debates na sala de aula, com os professores, com os seus colegas. Então, a ciência ela não acontece de uma forma zerada, do zero. Ela vai se desenvolvendo a partir de outras ciências. É preciso avaliar os eventos e experiências que ocorrem nos nossos contextos, na nossa própria perspectiva cultural em que nós estamos envolvidos. O que nós chamamos de estado da arte. O que é que tem sido desenvolvido até hoje sobre o contexto teórico que eu estou desenvolvendo, sobre o que eu quero escrever, sobre o que eu quero pensar cientificamente. E a integração de áreas, perspectivas, problemas teóricos, metodológicos e profissionais. Significa dizer, não fique na sua ciência, não feche os olhos para outras áreas, não feche os ouvidos para outras sugestões, esteja suscetíveis a críticas, a elogios, mas não fique com nenhum dos dois. Se você fica com elogio, você fica como se fosse fofo, né? Como se fosse simplesmente com o ego inflado, e aí você esquece de fazer e buscar a perfeição. Se você escuta a crítica, você se sente amargurado, chateado, tal. Não fica com isso. Busca a frente, segue, vai em frente, desenvolve um pensamento, aceita e vê onde é que está o erro. Porque esse processo ele vai estruturar duas grandes revoluções científicas. Uma, a abordagem internalista, compreender quais são as transformações intelectuais, conceituais e metodológicas. Quer ver um exemplo disso que eu dou na nossa vida do cotidiano?
você hoje não pensa da mesma forma que seu pai pensou, que sua mãe pensou, que sua avó e seu avô pensaram, que seus bisavós pensaram, no momento em que tinha sua própria idade. Isso não é verdade? Há uma revolução internalista. Há uma forma diferente de se avaliar o contexto em que você está envolvido. E a abordagem externalista, que é aquela abordagem das relações que você vive com as pessoas. Vocês percebem que os contextos culturais que vocês vivem hoje é diferente dos seus pais? Os grupos, as relações, o desenvolvimento intelectual também, o desenvolvimento social, o desenvolvimento em que você tem sobre qual é a função de fazer um curso superior, qual a função de fazer um mestrado, qual a função de fazer uma especialização, qual a função de fazer um doutorado. Tudo isso são abordagens externalistas. Vou dar um exemplo claro sobre essa abordagem externalista. Olha só, você faz doutorado ou mestrado, especialização para quê? Vamos tomar um ponto aqui dessa abordagem? Para melhorar a sua economia, isto é, para melhorar o seu salário. Essa é uma abordagem externalista. Ok, pessoal? Bom, então, qual seria essa estrutura da pesquisa que nós falamos, propriamente dita, incluída nesse processo do desenvolvimento epistêmico da ciência? Primeiro, você tem que saber qual é a literatura, qual é o pesquisador que já trabalhou com isso e o que o senso comum diz. Tudo está hoje interrelacionado, porque aí você descobre o problema e a questão do problema. Quando você descobre o problema, você propõe um campo de pesquisa. Será que eu vou fazer uma pesquisa fora com as pessoas ou vou fazer uma pesquisa de laboratório? Quando a questão surge, você passa a desenvolver a chamada pesquisa teórico-bibliográfica. Ah, então agora eu quero saber quem é que desenvolveu algo sobre esse tema. E vou buscar os textos, vou buscar os livros, vou saber o que é que isso tem a ver com o meu pensamento. Lembrando que tudo isso aqui é via de mão dupla. Se você busca um, procura o outro. Se procura este, busca o outro. Para chegar ao quê? A dois campos diferentes de prática da pesquisa em termos de metodologia. Uma coleta e análise de dados sobre aquilo que você tem, porque você vai precisar uma análise mais sofisticada, estatística, e a coleta e organização de documentos, que é o que na maioria das vezes a gente faz. Quando a gente tem um problema, o quê? Nós montamos uma pastinha com os textos que nos interessam para desenvolver o nosso pensamento de pesquisa. Tudo isso trará um resultado. Esse resultado desembocará em conclusões. Para quê? Para a sua prática profissional, para a área de conhecimento que você está desenvolvendo, para o desenvolvimento profissional de um pesquisador. Então, gente, nada é feito por acaso e nada é feito do vazio. Tem sempre um objetivo, tem sempre uma direção. Tudo isso sustentado no que nós chamamos de abordagem teórica e epistemológica. Senão, ciência não acontece. Por aqui, nós ficamos para trazer justamente um momento de reflexão para o segundo eixo teórico que nós iremos tratar já já. Resumindo, gente, um dos primeiros momentos em que nós iremos trabalhar sobre essa perspectiva é que ciência não acontece do vazio. Não existe essa história da minha ideia, o que eu chamo de complexo adâmico, algo do tipo homem original. Ciência se faz baseada em conhecimentos. Ele pode tanto ser atribuído de um conhecimento de fora, eu tenho esse conhecimento fora, eu convivi com as pessoas, escutei as pessoas e comecei a perceber, será que isso de fato existe na sociedade? Ou precisa ser transformado em um saber para que eu possa dizer assim, olha, isso realmente acontece. É aí onde eu passo a fazer uma pesquisa. A pesquisa que partiu do senso comum. Por outro lado, eu posso partir de um momento teórico, da estrutura teórica em que eu passei a me envolver, e nessa base teórica eu vou tentar buscar a resposta das pessoas a respeito desse fenômeno. Isto quer dizer, será que as pessoas pensam isso mesmo que esse teórico falou? E aí eu vou trabalhar com isso.
seja em laboratório, monto meu laboratório, a minha casinha, e convido as pessoas a participarem. E começo a fazer o meu experimento. Ou de um contexto mais amplo, social. Isso quer dizer, será que o público com determinadas características sociodemográficas conseguem compreender isto que eu estou querendo pesquisar ou não? E aí eu vou aplicar questionários. Ou vou fazer pesquisa de opinião. Saber se as pessoas concordam ou não com determinado tema. Lembrando que tudo isso só é possível se você tem um conceito estruturado. Se você tem uma abordagem a seguir. Por exemplo, seja na área da psicologia, na área da sociologia, na área da educação, na área das ciências aplicadas ou das ciências exatas, eu tenho que ter um conceito muito claro sobre isso. Eu tenho que ter um conceito que define muito bem o meu caminho científico e aquilo que eu quero observar. Não se faz pesquisa de uma forma simplesmente, vamos fazer um bolo agora que a gente vai oferecer a fulano porque eu pensei nele. Se faz ciência programada, se faz ciência organizada, se faz ciência com estrutura muito bem formatada. Dá para compreender isso? Será que vocês conseguem realmente, agora, nesse momento, pensar em um problema de pesquisa, em um elemento teórico que poderia ser extremamente interessante para a sociedade? Lembrando que ciência não se faz para o seu umbigo. Ciência se faz para o outro. O outro tem que ter uma resposta daquilo que você pensa. Então, deixo aqui para vocês uma grande reflexão para esse primeiro eixo. Não parem de pensar, não parem de refletir. Pensar não é pecado e refletir busca muitas verdades. Mas a partir do momento em que você reflete, comece a colocar em campo isso que você está querendo trabalhar, isso que você está querendo desenvolver. Ok? Gente, já já a gente se encontra, tá bom? Segundo eixo, já já a gente está trabalhando. Espera aí só um minuto. Vamos tomar um café? Tomar uma aguinha? Aguardo vocês já já, tá bom?